Qual foi a coisa mais impressionante que um professor já disse na minha sala? Aconteceu no terceiro ano do ensino médio. Tinha um cara na minha sala, o Gustavo, que achava que era intocável porque o pai dele fazia parte do conselho da escola. Ele chegava 20 minutos atrasado todo dia, interrompia a aula, respondia a professor de qualquer jeito. O pai tinha doado um novo placar do time de futebol e reformado a sala dos atletas, então a direção basicamente deixava ele fazer o que quisesse. Só que o professor Álvaro era diferente. Ele tinha quase 60 anos, dava aula de história há 3 décadas. Era daquele tipo que realmente se importava. Ficava depois do horário ajudando o aluno, levava sonho no dia de prova, escrevia cartas de recomendação, mas ele não tolerava desrespeito. Durante o primeiro mês de aula, o Gustavo testou ele todos os dias. Chegava atrasado com lanche na mão, o professor marcava falta. Gustavo discutia. O professor simplesmente continuava a aula. Era uma guerra silenciosa. Até que numa terça-feira de outubro, estávamos estudando sobre a Guerra do Vietnã. O professor estava explicando como jovens de 18 anos eram convocados, quisessem ou não, mandados para o outro lado do mundo em semanas. Ele estava visivelmente emocionado porque o irmão mais novo tinha desvivido lá em 1968. A sala inteira estava em silêncio absoluto. Foi quando o Gustavo entrou, 30 minutos atrasado, num total de 50 minutos de aula, com um copão de cafeteria na mão, celular na outra e fone sem fio no ouvido. O professor parou no meio da frase. A sala ficou gelada. O Gustavo nem olhou para cima. Caminhou até o fundo da sala mexendo no celular, sentou devagar, tirou os fones como se nada estivesse acontecendo. Então percebeu que todo mundo estava olhando. Foi mal, trânsito estava absurdo. Ninguém respirava. O professor Álvaro assentiu devagar. Gustavo, você sabe como chamavam quem chegava atrasado no Vietnã? O Gustavo deu aquele sorrisinho debochado. Como? A palavra ficou pairando no ar. Morto. O sorriso dele vacilou. O professor começou a caminhar até a carteira dele. Em guerra, você não culpa o trânsito, você não para pegar café. Você chega quando precisa chegar, porque se não chegar, alguém pode pagar com a vida. O Gustavo se remexeu na cadeira. Ah, mas isso aqui é só aula, professor. Relaxa. Pior coisa que ele podia ter dito. O professor parou na frente dele. Só aula? Ele olhou para todos nós. Esses alunos chegaram no horário. Estão aqui para aprender sobre pessoas que sacrificaram tudo. Eles respeitam o conteúdo, respeitam uns aos outros e me respeitam. Virou de volta para o Gustavo. Você entra aqui 30 minutos atrasado, como se fosse dono do lugar. O Gustavo tentou interromper, mas o professor levantou a mão. Seu pai me liga toda segunda-feira às 15h45. A sala inteira congelou. Sabe o que ele pergunta? O rosto do Gustavo perdeu a cor. Ele pergunta por que você está reprovando em história. Por que o filho dele, que paga centenas de reais por hora para tutor de vestibular, não consegue passar em uma matéria básica? Silêncio absoluto. O professor se inclinou até ficar na altura dele e falou mais baixo, o que deixou tudo pior. Sabe o que eu digo? O Gustavo encarava o copo na mão. Eu digo que dinheiro não compra caráter, que privilégio não substitui esforço e que um dia o mundo real vai bater tão forte em você que você vai desejar estar de volta aqui, aprendendo o básico, como chegar no horário. Alguém lá atrás sussurrou um meu Deus. O Gustavo nunca tinha ficado sem resposta na vida, até aquele dia. O professor voltou para frente da sala, pegou a foto dos soldados novamente e disse como eu estava falando sobre jovens que achavam que as regras não se aplicavam a eles, e continuou a aula normalmente. O Gustavo ficou em silêncio o resto do período. Quando o sinal tocou, ele foi o último a sair. No dia seguinte, chegou 5 minutos mais cedo, sentou na primeira fileira e nunca mais se atrasou pelo resto do ano.